Oi, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu segundo vídeo, né? Bem-vindos. E decidi fazer um formato um pouco diferente hoje, já que eu acumulei algumas coisas no mês de setembro. Eu decidi chamar esse vídeo de boletim cultural do mês. Ou seja, não só livros, mas séries e filmes, né? E eu vou tentar manter esse formato, se der certo. Trouxe até um caderninho aqui com as colinhas das coisas que eu escrevi sobre o que eu li e assisti. Vou começar com os livros, ok? Bom, mês passado eu li bastante, mas só terminei 2 livros, porque estou lendo alguns livros de contos e demoro para ler conto, né? E demoro, é, enfim, leio, às vezes releio algumas coisas. Estou terminando agora alguns livros de contos que eu comecei no mês passado. Mas, nesse ínterim, eu terminei 2 livros. O primeiro deles foi O Ódio pela Poesia, do norte-americano Ben Lerner. Nossa, livro muito interessante, é um livro ensaístico, em que ele vai refletir sobre essa questão do ódio pela poesia, né, em nosso tempo. É um dos grandes tópicos para a gente que estudou e estuda poesia, né, para quem é da área de letras, essa questão da crise da poesia. A poesia está sempre em crise, é preciso resgatá-la, né? As defesas, as inúmeras defesas da poesia e as defesas da literatura em geral, que acabam sendo escritas, são sintomáticas desse discurso da crise, né? Então, ele diz no livro dele que a poesia e o ódio pela poesia são inextrincáveis, né? E não só para ele, que é um teórico, mas ele vai desenvolver a análise no sentido de que para todos nós existe esse jogo entre a própria poesia e o seu ódio. Né? Ele diz assim: a poesia surge do desejo de ir além do finito e histórico para alcançar o transcendente ou o divino. O poeta é, assim, uma figura trágica. O poema é sempre o registro de um fracasso. Então, ele estabelece que há um problema, né, que há um conflito entre o desejo de produzir um poema e o material de que o mundo está feito. Ou seja, existe uma poesia ideal, né, que é a própria poesia, poesia com P maiúsculo, e o poema, que é sempre uma estratégia, uma tentativa de chegar a essa poesia que nunca é alcançada. Ele até fala, em um dos pontos que mais me chamou a atenção, ele fala sobre aquela velha expulsão dos poetas da cidade ideal de Platão, né? E que é comum a gente estudar na faculdade isso, de que aquilo é um expurgo dos poetas, né? É como se fosse uma evitação da poesia. Porém, ele argumenta o contrário, ele argumenta que ela é uma defesa da poesia, porque na impossibilidade de fazer uma poesia ideal, né, nenhuma poesia material deveria, nenhum poema material deveria ser escrito. E ele desenvolve, traz muitos exemplos interessantes, Emily Dickinson, John Keats, até de poemas ruins, segundo ele, porque os poemas ruins são sempre espelhos negativos daquilo que desejamos que fosse um poema bom, né? Ou seja, eles são, de certa forma, um virtual, um negativo de um bom poema. Assim como poemas muito bons, que são, vamos dizer assim, tentativas de virtualizar o poema até que ele consiga atingir esse nível da poesia ideal, que não acontece, né? Livro muito interessante, ele também traz outras reflexões sobre a universalidade do dizer poético. Existe um discurso universal na poesia, né? Ele reflete sobre isso também. Livro muito legal, muito bom. O segundo, e talvez uma das minhas melhores leituras do ano, né?
é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que aqui eu tenho físico. O primeiro, esqueci de dizer, do Ben Lerner, eu li no Kindle. Esse aqui, O Olho Mais Azul, eu li num grupo de leitura do Cristian Assunção. Esse foi a leitura desse ano, desse mês de setembro. E, nossa, não sei nem explicar o que eu senti lendo esse livro, né? Ele é muito bem escrito, muito bem escrito. Para o primeiro livro de uma pessoa, né? E mostra a inteligência e a sensibilidade da Toni Morrison, porque é um livro difícil, é um livro duro. Ele fala sobre racismo, fala sobre violência, fala sobre percepção estética da, da beleza física mesmo, que as pessoas entendem por beleza física e como isso é construído de maneira exterior, né? E é a história da Pécola, que é uma menina negra retinta e que sofre essa espécie de preconceito e violência não só de pessoas brancas, mas principalmente de outras pessoas negras, né, que a consideram muito feia. A história é narrada em grande parte pela Cláudia, que é outra adolescente, que cuja família vai abrigar a Pécula por um tempo, quando o pai dela, que é um homem muito violento, toca fogo na própria casa, né? E a família é separada em vários rumos. Aí a Pécula acaba indo para a casa da Cláudia. E anotei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, né? Sobre isso. Também aqui dentro do livro. Meus livros são cheios desses papéis aqui que eu fico anotando coisas, né? Primeira coisa que eu anotei aqui é como os adultos não compreendem as crianças. Ou seja, o livro é narrado do ponto de vista, principalmente, de uma criança. Então, ela vai construir, né, tudo a partir do seu ponto de vista, né, de ponto de vista infantil. E ela reclama que os adultos não, a própria Cláudia reclama que os adultos não a compreendem. Exemplo, eles dão para ela de presente uma boneca branca, de olhos azuis e cabelo loiro, e ela não aceita aquilo como um presente válido, né? Ela tem, na verdade, uma vontade violenta de destruir a boneca, uma violência que ela não compreende direito naquela idade. As relações de poder internalizadas e naturalizadas, né? E as imagens incrivelmente concretas. E muito interessante porque depois vai pensar que são imagens que as crianças também concebem, né? São imagens muito concretas. Exemplo, na página 16, ela diz assim: o amor denso e escuro como um xarope, né? E quando ela fala das crianças, né, da percepção infantil, não sabemos nem podemos saber o significado de todas as palavras, pois temos 9 e 10 anos. Isso cria uma relação interessantíssima dentro da história. A questão da limpeza dentro do livro, porque há um, um incômodo da personagem com o excesso de limpeza que às vezes ocorre, e a gente vê que essa limpeza é uma espécie de metáfora de um simulacro do que poderia ser a raça branca, né? A gente vê em um capítulo a história das pessoas que não são negras retintas, são os mulatos, e há uma senhora lá que tenta criar a família dela para que seja o mais próximo possível da raça branca e o mais distante possível dos outros negros. Então, é uma tentativa de ser limpo ao máximo, né? Ela corta o cabelo do filho rente assim para que não cresça crespo, por exemplo. Enfim, há muitas questões, né? Principalmente a Pécula é uma personagem de um sofrimento assim
e ao mesmo tempo de uma inocência até determinada parte do livro. Talvez seja o que a faça suportar tudo isso, porque ninguém gosta dela. E o desejo dela, como já diz o título, né, que é o olho mais azul, ela reza praticamente todos os dias para ter o olho azul, para que ela tenha essa coisa bonita, entre aspas, né? Enfim, muito livro difícil, é um livro que nos faz refletir, que não faz nos sentir apenas, não faz nos sentir pena, mas na verdade a gente entende os vários mecanismos sociais que pesam sobre aquela personagem, né? E que é um livro extremamente bem escrito, apesar da coisa dura, difícil e doída que está ali, né? Acho que outros pontos, né, em como uma coisa que é importantíssima para mim é como a feiura é imposta e é aceita pelas pessoas, essa ideia de feiura, né? Existe, em determinada passagem que eu vou ler aqui, diz assim, né? Fala sobre a família da Pécola, e diz o seguinte: depois percebia que ela vinha, a feiura, né, da convicção deles. Era como se algum misterioso patrão onisciente tivesse dado a cada um deles uma capa de feiura para usar e eles a tivessem aceitado sem fazer perguntas. E tomaram a feiura nas mãos, cobriram-se com ela como se fosse um manto e saíram pelo mundo. Isso é, nossa, enfim, várias relações ali. Ah, talvez, junto com a firma Pereira, que eu também li esse ano, O Olho Mais Azul seja uma das minhas leituras do ano, né? Vamos esperar o ano acabar para saber como vai ser. Esses foram os dois livros que eu li completamente, né? Existem outros livros que eu ainda estou lendo e outros que eu já terminei, mas foi nesse mês de outubro, então eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí vamos para a parte 2, que são as séries que eu assisti. Assisto algumas séries, né? E assisti mês passado Nove Desconhecidos, uma série da Amazon Prime. A série gira em torno de nove desconhecidos, de nove pessoas que vão passar um tempo numa espécie de spa, de retiro espiritual, não sei muito bem, chamado Tranquilum. É coordenado por uma russa chamada Masha, que é feita pela Nicole, que é feita não, que é interpretada pela Nicole Kidman, que para mim é a atriz mais trabalhadora de Hollywood, porque ela não, a mulher não para de trabalhar, ela está sempre em alguma série, sempre em algum filme. Você abre algum streaming, tem pelo menos três coisas que a Nicole Kidman fez, né? É trabalhadora, né? Trabalhadora. A série, então, aparentemente nos primeiros episódios, aquelas pessoas são algumas chatas, insuportáveis, outras superficiais, né? Existe uma família relativamente feliz, mas elas estão ali por algum motivo, né? Que a gente vai descobrindo durante a construção da história. O encontro dessas pessoas, então, não é fortuito. Pouco a pouco a gente vai descobrindo os motivos pelos quais elas estão ali, ao mesmo tempo que os métodos terapêuticos da marcha do resto da equipe lá da Tranquilum vai se intensificando e vai ficando cada vez mais radical, né? Cada vez mais volátil. Como é uma série que se passa em um só ambiente, que se passa em um só set, vamos dizer assim, ela é muito mais focada no desenvolvimento de personagem. Então, os personagens, a cada episódio, uma camada é adicionada ou retirada, né, daquela capa de superficialidade, e a gente vê a coisa ficando séria, né, em determinado ponto. Não vou dizer mais, porque talvez alguém assista, então. A segunda série que eu assisti foi a série da Apple TV, chamada Invasão, né? Não sei se não sei qual é o nome em inglês, mas em português é traduzido como Invasão.
É uma série de ficção científica sobre uma invasão alienígena. E a primeira coisa que eu percebi é uma produção com claras referências a outras produções anteriores, né? A gente não vive sem referência, né? E homenagens, vamos dizer assim. Senti um pouco do problema dos três corpos, talvez o livro, né? Porque a série também é recente. Não, talvez esteja errado, mas aquela questão da tentativa de comunicação dos extraterrestres com os seres humanos, a escolha de alguns seres humanos ali como uma espécie de facilitadores, comunicadores, né? Apesar dos alienígenas de invasão serem muito mais belicosos, serem muito mais agressivos, principalmente na primeira temporada, né? Assisti as duas primeiras, e aí cria todo um senso de urgência ali para vencer aquela guerra. Também senti um pouco de A Chegada, aquele filme A Chegada, até porque é o Max Richter que faz a trilha sonora, então a trilha sonora é muito evocativa de A Chegada, bem, bem parecida mesmo, eu achei. É dividido em certos núcleos, nós temos personagens principais que são americanos, temos personagens que também são ingleses, japonês, é uma japonesa, e algumas locações, né, no Japão, no Brasil, na Floresta Amazônica. E o ponto interessante dessa história é que há sempre uma derrota dos extraterrestres, mas eles sempre voltam e voltam piores. E nessa volta, nesse tempo, que é comum no ser humano, o ser humano vai tentando entender o que é aquilo, a linguagem, né? Não só a linguagem, mas as intenções. Aí vão surgindo grupos, enfim. O ser humano vai tentando se acostumar, ao mesmo tempo que tenta lutar contra aquilo para voltar a uma normalidade que nunca volta. Tem até uma passagem interessante da, de uma das personagens, que é a Jamila, né? Que ela fala, ela reflete sobre essa espécie de intervalo de paz, né? Ela diz que não existe paz, na verdade, existem intervalos de respiro entre as guerras. Claro que isso a gente pode até ver no dia a dia, não precisa de alienígenas, né? Só acompanhar o noticiário. Aí a última parte, vou falar de filmes que eu assisti. Eu assisti bastante filme, então vou falar de dois, né? Apenas aqui. Eu reassisti Constantine, aquele filme de 2005, depois de muitos anos, acho que eu assisti ele em 2005, 2006, era criança, mas assisti mais por nostalgia e menos pela história, ou seja, é como quando a gente relê um livro para tentar se sentir, se conectar com quem a gente era quando leu aquele livro pela primeira vez, né? Bom, e por ser um personagem de quadrinhos que eu gosto também, né? Eu não sou muito fã de quadrinhos, mas leio uma ou outra coisa, já li uma ou outra coisa. Bom, mas o filme é de fato um filme bom, é um filme interessante, porque fala dessa história do filho do diabo, né? Que é algo curioso. O Keanu Reeves, excelente ator. Mas uma coisa que mais eu tinha muito medo desse filme quando era criança. Mas uma coisa que mais gosto é a figura do Gabriel, essa figura andrógena, que me fascinou muito quando eu era criança, né? Esse anjo andrógeno e misterioso, cujas intenções, né, são esquisitas. Então, acho sempre um personagem muito legal.
Agora, para mim, o melhor filme que eu assisti mês passado foi O Retorno, filme do Roberto Pasolini, que retrata a volta de Ulisses para a ilha de Ítaca, ou seja, ele adapta a parte final da Odisseia de Homero. E eu não preciso dizer que é spoiler, porque o livro, né, é de milhares de anos atrás, então não é spoiler para ninguém. Conta a história desse finalzinho da ilha do retorno de Ulisses para Ítaca. Para quem não conhece a história, Ulisses passou os últimos 10 anos lutando na Guerra de Troia, e depois muito mais anos voltando para a ilha de Ítaca. É ele que tem a ideia do cavalo, né? Do cavalo de Troia. Ele é muito arguto, muito astuto ali. E a volta também não é nada fácil, porque passa por várias dificuldades, enfim, um bocado de coisa. E aí, Ítaca é a ilha onde ele é rei. E essa vacância de poder cria todo um problema para a ilha, porque chegam ali vários pretendentes que querem se casar com a sua esposa, Penélope, para poder assumir o poder, o controle da ilha. E a Penélope cria todo um sistema muito interessante, que é ela fica tecendo durante o dia e destece durante a noite. E ela diz que só vai escolher um pretendente quando ela terminar de tecer, o que é óbvio que nunca acontece. E aqueles pretendentes criam um caos ali, né, subjugam a população. Isso fica evidente no filme. Quem faz Ulisses é o Ralph Fiennes, o mesmo que fez o Voldemort lá em Harry Potter. E quem faz a Penélope é a Juliette Binoche. E os dois são incríveis no que fazem ali. O filme tem um elenco até extenso, ou seja, o nível de atuação entre as pessoas do elenco é bom, é ruim, ou seja, varia bastante, mas os dois conseguem manter, os dois principais conseguem manter ali, vamos dizer assim, a coerência, a atenção de quem está assistindo. E o Ulisses chega na ilha, e o que eu gosto muito dessas narrativas, desses filmes, que mostram o peso do heroísmo, né? Como o heroísmo, como a figura do herói, ela fica encarquilhada, vamos dizer assim, não só da velhice, se ele sobrevive, é claro, mas de toda o peso das ações que fez, porque o heroísmo custa, né? Ulisses matou muita gente. Para quê? Para chegar na, na ilha dele e ver uma ilha completamente subjugada, arrasada, as pessoas com o moral muito baixo, porque existe todos esses pretendentes que praticamente assumiram, né? Tomaram o poder ali. E ele tece reflexões antes de sair dessa parte incógnita. Porventura, ele vai ter que dizer quem é, vai ter que revelar a sua identidade. Ele trava conhecimento ali com alguns pastores, algumas pessoas que o abrigam. E para mim, algumas das passagens mais bonitas do filme, quando ele reflete sobre a guerra e reflete dizendo que a guerra está em tudo. Não tem descanso da guerra, ela vai estar sempre aí. Então, não é uma coisa que acaba, né? Uma passagem ele fala, não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas ele fala assim, ó, a guerra é uma cadeira, a guerra é uma mesa, a guerra é isso, ou seja, a guerra tem tudo. Sufoca o cotidiano e aquilo fica muito claro na cidade, né? A Juliette Binoche faz uma Penélope incrível também, né? Enfim, um livro não, um filme muito bom, um filme recente, 2024, que eu assisti no cinema, aqui de Aracaju, um cinema de rua, bem bacana. Acho que faltava esse tipo de espaço, né? Faltam nas cidades brasileiras, infelizmente. Então é basicamente isso. Foi isso que eu vi, né? E estou preparando um vídeo aí de resenhas, talvez sobre
um vídeo sobre a Toni Morrison, em O Olho Mais Azul, e um vídeo possivelmente sobre o desabamento do WWE, que eu li recentemente também. Então é isso. Obrigado.